meu nome é Luciana Garola e eu tô de volta com mais umas dicas sobre o processo de seleção e indicação de aparelhos auditivos. E hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do procedimento da audiometria, da obtenção dos limiares audiométricos, porque tudo começa na audiometria. Então, os limiares devem sempre ser obtidos em cabine acústica. Por quê? Porque quando a gente faz a obtenção dos limiares dessa maneira, é assim que a gente consegue padronizar toda a avaliação. Então, se existe uma assimetria na perda de audição, é só em cabine que a gente vai poder fazer o mascaramento, tanto de via aérea quanto de via óssea, se esse for o caso. É só durante a audiometria que nós somos capazes, de pesquisar os limiares por via óssea. É só na audiometria que a gente faz a logoaudiometria, que vai nos informar o quanto que essa pessoa consegue compreender em relação à fala que ela escuta. Então são várias as informações que a gente consegue obter só numa audiometria convencional. De outra maneira, a gente não consegue obter essas informações. E por que isso é tão importante? Porque o cálculo do ganho, ou seja, do aumento de som que os aparelhos auditivos vão proporcionar para essa pessoa, vai estar relacionado diretamente aos limiares audiométricos. Ou seja, se os limiares não estiverem corretos, toda a prescrição do ganho estará errada, Então a gente tem que lembrar que o cálculo prescritivo, ele toma por base os limiares auditivos. E se esses limiares não estiverem adequados, toda a programação, a percepção do som vai estar errada, para a pessoa, não vai estar adequada a ela. Então a gente tem que ter muito cuidado na obtenção desses limiares. Quando a gente pensa em obter os limiares audiométricos, a gente tem que lembrar que o nosso objetivo é proporcionar o ganho ideal para aquela perda de audição. Então, os alvos que vão ser prescritivos, eles são baseados sempre na amplificação para fala. E esse cálculo ele vai ser feito em função dos limiares que a gente obteve durante a audiometria. No caso da verificação eletroacústica, então se esses cálculos, a forma como eles foram obtidos, em se tratando do mapeamento de fala, para eu saber o quanto que essa amplificação está adequada em termos de fala para o meu paciente, os limiares em nível de audição eles vão ser transformados em nível de pressão sonora. E para que essa transformação ocorra de forma adequada, então eu tenho que informar para o sistema de verificação como esse audiograma foi feito, como essa audiometria foi realizada, qual o transdutor que foi utilizado, porque dependendo do fone, ou seja, do transdutor que eu usei para fazer essa audiometria, o cálculo para transformar o nível de audição em nível de pressão sonora, de volta em nível de pressão sonora, vai ser diferente. Então, para cada transdutor utilizado, existe um cálculo correspondente ao nível de pressão sonora equivalente que foi gerado para a obtenção daquele nível de audição. Então, vocês vão observar ali no gráfico que se eu uso, por exemplo, um fone de inserção, então vai haver um cálculo para a transformação dos limiares em nível de audição obtidos com o fone de inserção para nível de pressão sonora. Se eu obtive os limiares com o fone supraoral, que é o que normalmente a gente usa, esses limiares em nível de audição vão ser transformados em nível de pressão sonora de outra forma, existe outro cálculo. Então, para cada fone, para cada transdutor, se eu fiz essa audiometria em campo, então também a gente vai ter uma outra conta, transformação desses limiares em nível de audição para nível de pressão sonora.
Então é muito importante a gente respeitar isso, usar os limiares, sempre usar os limiares obtidos durante a audiometria convencional, porque é a forma ideal de se obter os limiares para cálculo do ganho e para o ajuste dos aparelhos auditivos, tá? Então, a forma de você terminar um processo corretamente é sempre começando ele de forma correta, não é mesmo? Então, lembre-se disso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like, fale com seus amigos, porque a informação é sempre importante e a divulgação também. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!